O anticristo. Logo após o arrebatamento da igreja, terá início um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero e perseguição sem paralelo em toda a história da humanidade. Esse período corresponde à 70ª semana de Daniel, ou seja, a última das 70 semanas preditas em Daniel 9, versículos 24 a 27. As forças do mal estarão operando em toda a terra. Por outro lado, é o período em que Deus derramará os seus juízos sobre a terra. O Senhor Jesus assim descreveu esses dias vindouros. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, versículo 21. A grande tribulação, de que fala Apocalipse 7,14, é identificada no Antigo Testamento como o dia do Senhor, tempo de angústia de Jacó, a grande angústia, a ira, o dia da vingança, o dia da ira de nosso Deus. No Novo Testamento, é identificada como grande aflição, a hora da tribulação e grande tribulação. Quem é o anticristo? Anticristo significa opositor de Cristo, contra Cristo, também chamado de a besta que subiu do mar, filho da perdição, homem do pecado, a besta escarlate, a besta, o homem violento, o príncipe que há de vir, o rei do norte, o angustiador, o iníquo, o mentiroso, o enganador, um rei feroz de cara, a ponta pequena. O anticristo será um homem como outro qualquer, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás. Profecia a respeito do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 3, 4 e 8, Daniel 8, versículo 23, 9, versículo 26, 1 João 2, versículo 18, Apocalipse 13, versículos de 1 a 8. Quando e como surgirá o anticristo? A presença da igreja na terra e a consequente ação do Espírito Santo tem impedido, nos dias de hoje, a plena manifestação do anticristo, como está em 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Todavia, após o arrebatamento da igreja e diminuída a influência do Espírito, tudo de conformidade com o plano de Deus, a raça humana descerá a um nível de depravação jamais visto. Desprezo aos valores éticos e morais, violência sem limites, liberdade e perversão sexual, ocultismo e falta de amor. Ademais, o desaparecimento repentino de milhões de crentes em face do arrebatamento da igreja causará grande perplexidade e temor. Haverá uma desorganização geral em todos os níveis da atividade humana, além de gigantescos desastres e muitas mortes. Exemplos: muitas aeronaves ficarão sem comando porque seus comandantes foram arrebatados em pleno voo. Muitos acidentes aéreos porque os controladores de voo desaparecerão. Engarrafamentos, batidas e mortes nas estradas e nos grandes centros urbanos, porque muitos veículos ficarão repentinamente desgovernados. Milhares de empresas comerciais e industriais, pequenas e grandes lojas, ficarão com um número reduzido de empregados. Grande desfalque também de servidores nas repartições públicas. Os serviços públicos, tais como bombeiros, limpeza e comunicações, serão afetados. Por outro lado, inúmeros imóveis residenciais, igrejas e lojas ficarão abandonados. Presos fugirão dos presídios
e os saques se multiplicarão. Os governantes não terão meios de colocar as coisas em ordem. Ninguém será capaz de explicar a causa do repentino desaparecimento de parentes e amigos. Caos total. Convulsão social. É nesse contexto que surgirá um homem muito inteligente, com respostas inteligentes e prometendo soluções práticas para todos os problemas. Esse homem é o anticristo. Convém dizer que a iniquidade vem crescendo nos dias de hoje, assustadoramente em todo o mundo. A imaginação do homem é pródiga em descobrir novas fórmulas de se tornar mais indigno e mais impuro, imoral, cruel e depravado. Como diz a Bíblia, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, como está em 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. Mas essa rebeldia ainda não chegou no limite de Deus. Ninguém sabe qual seja esse limite. Sabe-se, todavia, que o fim virá. O castigo virá no tempo de Deus, tal qual ocorreu nos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra. As atividades do anticristo. A manifestação do anticristo na terra durará 7 anos. E suas atividades nesse período estão divididas em 2 fases, como a seguir. Primeira fase. No início do período de 7 anos, o anticristo, sob a máscara de um político inteligente e poderoso, fará uma aliança com Israel por 7 anos. E, por extensão, com as demais nações, em que prometerá prosperidade, segurança e paz, tendo em vista a situação caótica mundial. Diz a Bíblia, ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Daniel 9, versículo 27, item A. De fato, o mundo experimentará boa recuperação na metade dos 7 anos. Fome, guerras, peste e violência parecem solucionados diante da dinâmica atuação desse Salvador da pátria, a quem muitos passam a admirar. Certamente ele dirá que os crentes foram sequestrados por naves espaciais, que esse negócio de salvação através do sangue de Jesus é mentira, que a alma salva-se a si mesma, que todos são iguais a Deus, etc. Aliás, a mesma mentira que hoje é ensinada pelo movimento Nova Era e por tantas seitas diabólicas. Segunda fase das atividades do anticristo. Havendo transcorrido metade do tempo previsto no acordo, ou seja, passados 3 anos e meio de aparente paz, prosperidade e segurança, aquele político deixará cair a máscara e mostrará sua face e seus objetivos malignos. Romperá a aliança com Israel, assumirá a posição de governante mundial com autoridade sobre todas as nações, anunciará ser ele o próprio Deus, profanará o templo em Jerusalém e ali colocará uma imagem sua para ser adorada. Proibirá a adoração ao Deus dos cristãos. Perseguirá de forma sistemática e cruel seus opositores. Perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo. Fará grandes milagres e maravilhas em razão do seu poder satânico e, com isto, ganhará muitos admiradores. Verifiquemos como a Bíblia relata essa fase. Diz a Bíblia, ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Mas, na metade da semana, 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias,
fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Está em Daniel 9, versículo 27. O anticristo só admitirá culto de louvor e adoração a ele próprio, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, versículo 25. Por exemplo, não mais haverá liberdade religiosa. Diz a Bíblia: este rei fará conforme a sua vontade, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra a preço. Daniel 11, versículos 36 a 39. Não medirá esforços para agradar aos que lhe derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus opositores. Diz mais a Bíblia: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Segunda aos Tessalonicenses 2, versículos 4 e 9. O diabo não tem feito outra coisa senão mentir e enganar os incautos. As operações cirúrgicas através de médios, as práticas esotéricas de ocultismo, em que as pessoas acreditam mais num cristal, numa pedra, num copo d'água, num despacho, do que no Deus Todo-Poderoso, são uma prova de que o diabo consegue enganar muita gente e levá-las à perdição. Diz a Bíblia: e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, ou seja, adorarão a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículos 5, 6, 7 e 8. Um falso profeta, denominado a outra besta, virá preparar o caminho do anticristo. Fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e serão mortos os que não adorarem a imagem da besta. Apocalipse 13, versículos de 11 a 14. Muitos seguirão a besta, porque não saberão distinguir o real do verdadeiro. Uma pessoa que faça cair fogo do céu será reconhecida como um Deus. Hoje, por muito menos, pessoas são idolatradas. Os feiticeiros, os lançadores de búzios, os bruxos modernos da leitura de mapa astral, da projeção astral e até as vozes do além que chegam através dos espiritualistas. Isso tudo não chega a ser uma descrição detalhada do caráter e objetivos do anticristo, a cruel e sanguinária besta. Ele será muito pior. Vejam que Apocalipse 13, versículo 5, fala em 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, exatamente o tempo de Daniel 9, versículo 27, ou seja, metade da semana. Este período de 3 anos e meio será o mais negro e turbulento de toda a história da raça humana. As mudanças que têm ocorrido no âmbito mundial dão-nos a convicção de que aos poucos as peças do quebra-cabeça encaixam-se.
para a instalação de um forte governo único, mundial, igual ao futuro governo do anticristo, faz-se necessário, primeiro, uma só moeda. Já temos a implantação de uma moeda comum na comunidade europeia, o euro, que substituirá as moedas de 11 países. A mesma ideia parece prevalecer para os países integrantes do Mercosul, na América Latina. Há também uma tendência de dolarização da economia em países em crise. A unificação dos sistemas financeiros, uma só moeda, um controle único, é uma tendência mundial como resultado da criação de mercados comuns. Segundo, uma só economia, um só mercado. A globalização já é uma realidade. Comunidade Europeia e Mercosul, por exemplo, são acordos com objetivos comerciais que ampliam e tornam o processo de globalização irreversível. Na data em que escrevemos estas linhas, 29 de junho de 1999, a União Europeia, países da Europa e o Mercosul, países da América Latina, discutem os passos para a implantação do livre comércio entre essas nações. A OTAN é, portanto, um poderoso exército formado a partir de acordos com as nações mais ricas da Terra. Possui um só comando e enorme capacidade de destruição. Logo, a ideia de uma força militar única, comandada por um só homem, não é coisa de outro mundo. Uma única moeda, uma só economia e uma força militar única são mudanças que apontam em direção de um único governante, um ditador mundial, carismático, inteligente, capaz de impressionar com seu discurso e de comandar um poderoso exército. Segundo escreveu Antônio Gilberto, uma das conclusões a que chegou o Clube de Roma, fundado em 1968 e integrado por personalidades de gabarito reconhecidamente mundial na política, nas ciências e na educação, a conclusão é a de que a humanidade necessita urgentemente de um governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. Este homem que surgirá no cenário mundial será o feroz de cara, o anticristo. O mundo se prepara para recebê-lo. Abominação da desolação. Essa expressão significa literalmente detestável ruína ou detestável devastação. Esse termo profético, de certa forma misterioso, tem origem em Daniel 9, versículo 27 e 12, versículo 11. E foi usado pelo Senhor Jesus, quando ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, porque haverá então grande aflição. Mateus 24, versículos de 15 a 28 e Marcos 13, versículo 14. Essa abominação dar-se-á na fase final da grande tribulação e constituirá o principal sinal da volta iminente do Senhor Jesus. Não confundir esta volta com a que ocorrerá para arrebatar a sua igreja. Aquele sinal, a abominação, que será reconhecido por todos os fiéis da tribulação, atentos à palavra, está associado à invasão de Jerusalém, à profanação do templo pelo anticristo, à proibição dos cultos de louvor e adoração a Deus e à exigência de adoração a ele próprio, à besta, ao anticristo e à sua imagem. Lucas 21, versículo 20, segundo aos Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, Daniel 11, versículo 31, Apocalipse 13, versículos 14 e 15. Daí porque Jesus adverte:
Quando vocês virem essas coisas acontecerem, preparem-se, porque o fim está próximo. Antes da profanação do templo pelo anticristo, outros sinais surgirão, todos indicando que o maligno está em plena atividade e que Cristo não tardará. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Operarão curas, milagres, sinais e maravilhas. Um desses falsos profetas, conhecido como a outra besta, estará atuando na grande tribulação e terá a missão de preparar o caminho do anticristo. Apocalipse 13, versículos de 11 a 17. Quem estiver andando de acordo com a palavra não será enganado, porque saberá discernir esses falsos cristãos. Saberá distinguir o real do verdadeiro. Por muito menos, hoje em dia, muitos ficam boquiabertos ao verem, por exemplo, um demônio que se apresenta como um médico efetuar intervenções cirúrgicas sem anestesia. Outros demônios operam regressão em suas vítimas, fazendo-as sentirem-se em vidas passadas. Assim será muito fácil para o anticristo enganar um povo que de há muito está acostumado a adorar outros deuses e a buscar alívio no ocultismo. A preparação do mundo para receber o anticristo vem de longe. O espírito do anticristo já opera nos corações. Os satanistas estão abrindo mais e mais templos. As religiões espiritualistas afirmam que a alma salva-se a si mesma pelas obras, que não existe juízo final. Mas o apóstolo Paulo adverte: o mistério da justiça já opera. Somente há um que agora resiste até que no meio se retirar. Vejam, já opera, ou seja, está em operação em nossos dias, sem, contudo, desenvolver plenamente suas atividades por causa da resistência da igreja. O sinal e o número da besta. Ao implantar seu governo mundial e a sua religião única, o anticristo exigirá adoração e fidelidade exclusivas a ele. Para melhor controle, todos os seus seguidores serão identificados com o seu nome ou o seu número, na mão direita ou na testa. Certamente na testa será impresso o nome e na mão o número. Hoje em dia há um número incalculável de pessoas que carregam em seus corpos tatuagens com motivos vários. Feras, dragões, demônios, flores, etc. Portanto, muitos aplaudirão a novidade exigida pelo anticristo. Nossos jovens vivem buscando algo diferente, para parecerem diferentes. Em nossa época, mesmo sem qualquer exigência, se surgia um tatuador disposto a fazer gratuitamente tatuagens com o nome da besta na testa das pessoas, um bom número de homens e mulheres aceitaria o convite. É a humanidade na marcha irreversível para o fim de todas as coisas. O número na mão poderá ser colocado com uma tatuagem ou mediante a implantação de um componente eletrônico, um chip, sobre a pele, com todas as informações do seu portador, ou seja, idade, sexo, cor, localização geográfica, etc. Assim, os adoradores da besta serão monitorados 24 horas por dia através de um computador de grande capacidade. Quem não tiver na mão ou na testa o sinal da besta não realizará qualquer negócio de compra e venda, ou seja, negócios comerciais, industriais e imobiliários. Apocalipse 13, versículos 16 e 18. Alguém faz hoje algum negócio sem o número do CGC, do CPF ou do RG? A Bíblia diz que o número da besta é 666, 666. Muitos teólogos têm procurado o significado real para esse número. Há os que afirmam que na Bíblia o número 6 é o número do homem e o 3 o número de Deus. Logo, 666 representaria o homem igual a Deus. Várias seitas afirmam que o homem é Deus, que somos Deus. Logo, quando vier o anticristo, não haverá muita dificuldade em aceitá-lo como Deus. Outros alegam
que esses três números, 666, simbolizam a trindade satânica em atividade durante a tribulação, ou seja, Satanás, Anticristo e o falso profeta. Os adoradores de Satanás, em número crescente em todo o planeta, estarão prontos a atender ao comando do Anticristo. Apocalipse 9, versículo 20. Fiquemos com as palavras do apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 3 e 10. A imagem da besta, a imagem do anticristo não será uma imagem comum, igual às que conhecemos. Ela terá um espírito maligno dentro dela e da sua boca sairá voz humana. Certamente sairão lágrimas dos seus olhos. Não será muito difícil conseguir que milhões de pessoas adorem esse ídolo. Vejam o exemplo dos dias de hoje. A imagem de Buda, por exemplo, não fala, não chora, não pisca os olhos e é adorada e reverenciada por milhões de budistas. Nos tempos do fim, quem estiver no engano ficará mais enganado ainda. Quem for idólatra, mais idólatra ficará. Quem estiver em trevas espirituais, maiores trevas sofrerão. Apocalipse 13, versículo 15. Sofrerão em dobro, porque terão contra si os juízos divinos e a perseguição do anticristo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 12. Durante a grande aflição de que falou Jesus, Deus derramará seus juízos sobre a terra. Uns acreditam que esses juízos, ou a ira de Deus, começarão logo no início dos 7 anos de aflição, chamado de tribulação. Outros sustentam que terão início na segunda metade desse período. A abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças dão-nos a ideia da sequência cronológica dos eventos catastróficos. Mas essa etapa nós trataremos em outra oportunidade.